Já conseguiu fazer pelo menos uma venda aqui pelas redes sociais? Já conseguiu ter aquele gostinho de monetizar, de realmente usar a internet, usar as redes sociais aí como um canal de vendas para você? É um desejo que você tem conseguir vender pelas redes sociais, conseguir expandir o seu negócio também pelas redes sociais? É sobre isso que a gente vai conversar aí na minha live. Eu fiz uma live, ofereci uma live aos meus seguidores do Michele Prado Oficial, que é o meu perfil de Instagram, onde eu converso com confeiteiras. Eu sou confeiteira, produzo conteúdo para confeiteiras, ensinando confeiteiras a se comunicarem nas suas redes sociais, para, claro, venderem seus produtos e também venderem a si mesmas, né? Se autopromoverem. Fiz esse conteúdo lá para elas. Como se comunicar e atuar pelas redes sociais para, enfim, vender. E aí tive a ideia, vou colocar esse conteúdo também lá no canal. Então, é claro, é uma live, então, sim, é um conteúdo denso, é um conteúdo pesado, pesado no sentido de grande, né, extenso, é um conteúdo técnico, mas aí que tá, é um conteúdo extremamente técnico, ou seja, se é técnico, é para você aprender. Tem ali realmente muita coisa para você aprender. Topo de funil, meio de funil, fundo de funil, tudo isso você precisa ter muito claro na sua cabeça para você saber que tipo de comunicação você vai trazer para cada etapa desse funil de vendas que existe dentro de qualquer plataforma de rede social, até mesmo aqui no YouTube. Então é muito importante essa live para você que realmente leva a sério essa história de vender pelas redes sociais. Porque é simples? É fácil? Não sei te responder sobre isso. Isso vai muito de cada um. Mas o que eu posso te dizer totalmente possível. Eu já consegui vender pelas redes sociais. Sou mentora, como acabei de te falar, mentoro confeiteiras e foi tudo através das minhas redes sociais. Bom, meu nome é Michele Prado, mais uma vez aqui com vocês. Sigam aqui, se inscrevam aqui no 40 Mais, um canal onde realmente a gente valoriza o empreendedorismo e aqui, na minha fala, a gente valoriza a comunicação como ferramenta poderosa para você se estender no mercado digital e também na sua vida pessoal, porque comunicação é para a vida. Olá, muito boa noite, boa noite, boa noite. Michele Prado aqui mais uma vez. É um prazer estar nessa live aqui com vocês. Já vou confessar que essa live não tinha sido programada, mas devido a um feedback de uma confeiteira maravilhosa que me trouxe algumas dores, eu resolvi então conversar alguns assuntos aqui com vocês, que eu tenho certeza que quem tiver olhos para ver e ouvidos para escutar vai agregar muito na vida de vocês. Boa noite, Mari Morena. Muito boa noite. Gente, é o seguinte, esse perfil aqui é um perfil de uma confeiteira, eu sou confeiteira e também sou oradora. E eu crio conteúdo para as redes sociais, ajudando outras confeiteiras a se posicionarem através do poder da sua voz, a se posicionarem através do poder da comunicação. Saberem gravar um anúncio, saberem produzir conteúdos através de vídeos, saberem, por exemplo, fazer isso aqui que eu estou fazendo, gerar conhecimento, gerar relacionamento através de uma live. Então eu trabalho com a comunicação voltada para a confeitaria. Eu comecei criando conteúdo com empreendedoras em vários segmentos de mercado, mentorei cabeleireiras, outros segmentos de mercado também, moças que vendem produtos de Mary Kay, mas depois eu pensei bem e eu vi que eu gostaria realmente de falar com um tipo de público-alvo, um único público, que é o público das confeiteiras. Por eu ser confeiteira, então eu conheço muito bem as dores das confeiteiras, as dores de vocês, os desejos de vocês, as dúvidas que vocês têm, e eu conheço uma grande realidade que é a realidade de muitas confeiteiras desistirem da confeitaria porque simplesmente não conseguem ser felizes na confeitaria, não conseguem vender quanto gostariam, não conseguem viver da confeitaria. Infelizmente, isso é uma realidade muito grande nesse segmento da confeitaria.
Mas eu acredito fielmente e acredito do fundo do meu peito, do fundo da minha alma, que existe uma solução para isso. E a solução para isso, gente, é o conhecimento. É você se nutrir de conhecimento, é você adquirir habilidades, é você adquirir capacitação, se capacitar para ter todo o conhecimento que você precisa para sair de um posicionamento de uma mulher que é uma boleira, uma doceira, e ir para um posicionamento de uma mulher que é uma confeiteira empreendedora. E existe uma diferença, existe uma distância muito grande entre você ser uma boleira, uma doceira, e você ser uma confeiteira empreendedora, com mentalidade empreendedora. E esse é meu objetivo aqui, contribuir para que isso aconteça através do conhecimento que eu tenho, que é o conhecimento da oratória, o conhecimento da comunicação. Quem tiver dúvidas, tá um vídeo viralizado meu aqui embaixo, então tá chegando muita gente aqui no perfil. Quem quiser saber mais sobre mim, conhecer mais da minha história, o que me trouxe até a confeitaria, o que me trouxe até esse mundo da oratória, da comunicação, entra num link que tá aqui na bio do meu Instagram e lá tem toda a minha história. Na verdade, eu venho da área da saúde e transitei para o empreendedorismo, mas é uma grande história, aliás, muito bonita e muito inspiradora. Eu sou biomédica de formação e aconteceu várias coisas comigo. Eu fui vender brigadeiros, vendo brigadeiros, e no meio de tudo isso eu também me descobri no mundo da comunicação. Graças a Deus sempre tive muita habilidade, muita desenvoltura em conversar com as câmeras, em conversar com as pessoas, e descobri esse meu outro lado. Mas hoje eu não tô aqui para falar de mim, hoje eu tô aqui para falar sobre essa dor de vocês. Deixa eu cumprimentar aqui, BN Baixada, Confeitaria Karina, Deni Nunes, olá, Silvia. Então é isso, pessoal. Recentemente, uma moça, nessa madrugada, acho que era mais ou menos 1h da manhã, uma moça chegou para mim e falou assim para mim, que ela tinha muita dificuldade de vender, que ela gravava vídeos e que ela não conseguia vender. E eu respondi para ela, falei, olha, realmente, de fato, os vídeos, eles são parte de uma estrutura de vendas, mas eles não são a venda propriamente dita, eles vão contribuir para que a venda aconteça, até porque todo bom vendedor precisa ser um bom comunicador. Nem todo bom comunicador é um bom vendedor, mas um vendedor precisa ser um bom comunicador. E foi isso que eu expliquei para ela. E foi essa fala dela que me motivou a estar aqui. Gente, tudo acontece pela seguinte questão, do ponto de vista da comunicação. Vamos imaginar, eu quero que agora vocês comecem a imaginar, pensando aqui no Instagram, tá? Existe um topo de funil, existe um meio de um funil e existe um fundo de um funil. Imagine uma estrada, tá? Imagine aí uma estrada e imagine que tem uma casinha nessa estrada. Nessa estrada, tá? Nessa estrada estão passando pessoas o tempo inteiro. E nessa casinha está você, com seus bolos, as suas tortas e as coisas que tanto você quer vender. E as pessoas estão passando por essa estrada o tempo inteiro, um fluxo enorme de milhões de pessoas. Nessa estrada, nesse fluxo enorme de milhões de pessoas, a gente chama de topo de funil. E a grande maioria dessas pessoas, elas não conhecem você. Elas não conhecem a Michele, não sabem que a Michele é oradora, não sabem que a Michele ensina confeitaria, não sabem que a Michele vende brigadeiros. Elas não sabem, elas estão no topo de um funil de vendas, a gente chama funil de vendas. Como é que você vai fazer para atrair o olhar dessas pessoas que estão passando por essa estrada para o seu casebre, onde você está lá produzindo as suas coisas e querendo oferecer para essas pessoas? Você precisa ser atrativa, você precisa atrair o olhar dessas pessoas para você. Para isso, você precisa conhecer as dores dessas pessoas, os desejos dessas pessoas, as dúvidas que essas pessoas têm. Como assim dores, dúvidas e desejos? Em relação ao que você oferece, que são seus bolos, suas tortas, as coisas que você produz dentro da sua cozinha. E todo segmento de mercado
nós temos dores, nós temos dificuldades, nós temos problemas. Por isso mesmo que existem o sistema de compra e venda. A gente compra tudo aquilo que a gente precisa, a gente compra tudo aquilo que a gente deseja. Se não desejássemos coisas, se não tivéssemos problemas a resolver, nada seria vendido, não existiria nada que fosse vendido, nada que fosse comprado, ou seja, nenhuma negociação seria feita. Tudo estaria resolvido na vida de cada uma das pessoas, mas não é assim que as coisas funcionam. Nós temos problemas a serem resolvidos, nós carregamos desejos, nós temos sonhos, nós temos dúvidas, e por isso existe um mercado para nos proporcionar tudo aquilo que a gente precisa. E a mesma coisa dentro da confeitaria. Então, você tem as pessoas circulando nessa estrada, nesse meio de funil, e essas pessoas não te conhecem. E eu acabei de falar para você, você precisa ser atrativa o suficiente para essas pessoas, para que elas, olhem para o seu casebre, olhem para você. E como que você consegue fazer isso? Conhecendo isso que eu acabei de falar para vocês, as dores, as dúvidas e os desejos dessas pessoas. Mas não basta só conhecer as dores, as dúvidas e os desejos dessas pessoas. Você precisa comunicar a essas pessoas essas dores, essas dúvidas, esses desejos, para que elas pensem: nossa, você pode resolver o meu problema. Nossa, você pode satisfazer o meu desejo. É assim que as coisas funcionam. As pessoas só vão dar atenção pra gente quando elas percebem que a gente pode ser interessante para elas. E eu quero que vocês entendam a palavra interessante como útil. Útil. No que essa pessoa pode me ajudar? Deu para entender? Então, não basta só conhecer essas dores, essas dúvidas, esses desejos. Você precisa saber comunicar tudo isso. Então, existe um tipo de comunicação para o topo de funil, que é onde está esse público que nunca te viu, que não te conhece, que não sabe o que você faz, que não sabe o seu nome. E você precisa então se aproximar desse público, você precisa então se comunicar com esse público de forma que esse público passe a olhar para você. E a forma mais eficaz que existe não é chegando para esse público e falando: olha, eu tenho um bolo de chocolate maravilhoso aqui para você comprar. Não importa, gente. Você tem um bolo de chocolate maravilhoso, eu também tenho um bolo de chocolate maravilhoso, várias pessoas têm um bolo de chocolate maravilhoso. Na verdade, o que você precisa é comunicar na dor, comunicar na dúvida, comunicar no desejo dessas pessoas. O que essa pessoa deseja em relação ao bolo de chocolate? É isso que você tem que saber. O que essa pessoa quer resolver através de um bolo de chocolate? É isso que você tem que comunicar, para que ela entenda que você pode resolver um problema dela. Como assim um bolo de chocolate pode resolver um problema de alguém? Gente, eu tô falando aqui de bolo de chocolate, mas vocês levem isso para abstraiam a ideia, tá? Pense de forma abstrata. Um bolo de chocolate para uma pessoa, por exemplo, que não sabe fazer um bolo de chocolate e ela precisa comprar um bolo de chocolate para uma festa, para um aniversário, para levar para um evento corporativo, para receber uma visita na casa dela. A partir do momento que ela não sabe fazer, que ela não tem essa habilidade, para ela não é simplesmente um bolo de chocolate. Para você pode ser simplesmente um bolo de chocolate, para gente que sabe fazer. Para a pessoa não. Para a pessoa, isso é um problema. Ela não sabe fazer, então ela precisa procurar por alguém que faça. E essa pessoa é você. Então, vocês precisam saber comunicar as dores, dúvidas e desejos das pessoas que não conhecem vocês, que não conhecem aquilo que vocês fazem, para que essas pessoas julguem que você é um interessante suficiente, útil, troca a palavra interessante por útil, para que elas deem atenção para você. Esse é o topo de funil. É um topo que tem milhões de pessoas circulando na internet. E você tá ali com seu perfil de Instagram ou com seu perfil de qualquer outra rede social, produzindo os seus vídeos, colocando as suas fotos, e as pessoas estão passando ali. Como é que você faz para chamar a atenção delas? Através de uma comunicação que esteja alinhada a um topo de funil, onde você vai ter que se apresentar para essas pessoas, comunicar nas dores, dúvidas e desejos delas,
a ponto de que elas julguem você uma pessoa interessante para aquilo que elas precisam. Então, a comunicação de um topo de funil é totalmente diferente de uma comunicação de um meio de funil. Então, a estrada, estão passando milhares de pessoas, você ofereceu ali o seu bolo de chocolate para aquela pessoa. Você comunicou na dor, no desejo, na dúvida. Opa, vou entrar para dentro desse Instagram. Vi algo que me interessou. Entrei para dentro desse Instagram. Quando a pessoa entra dentro do seu Instagram, ela se torna então, ela apertou o botão, se torna então o seu seguidor. Quando ela está seu seguidor, ela vai dar uma olhada no seu feed, no seu story, ela começa a consumir seu feed, seus stories. E ela fica por ali. A comunicação que você já tem que ter com uma pessoa que está no meio de um funil já é totalmente diferente de uma comunicação que você usou no topo de um funil. A comunicação do topo de funil, lembra que eu acabei de falar, é uma comunicação de atração, de você saber se vender através de uma narrativa envolvente, de uma comunicação eficaz, a ponto dessa pessoa te dar atenção, ter interesse de tocar naquele botão de seguir e entrar para o seu Instagram. Como é que você faz para reter as pessoas dentro do Instagram? Porque não basta atraí-las para dentro da sua rede social. Agora elas estão dentro do seu jardim. Você precisa alimentá-las. Como é que você alimenta essas pessoas ao ponto de que elas tenham interesse de permanecer ali? Através da produção de conteúdo. Por isso que a gente fala tanto, produção de conteúdo, a produção de conteúdo que agregue valor às pessoas. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre os meus brigadeiros, não é sobre o seu bolo de chocolate. É sobre o que a pessoa precisa. Essa é a comunicação que você tem que ter no meio desse funil, a comunicação de meio de funil, para que você gere conexão, relacionamento, toque na emoção dessas pessoas, para que elas se sintam à vontade ali naquele jardim, para que elas queiram permanecer ali. Então muda-se toda a comunicação. A comunicação de topo de funil é uma comunicação de porta de entrada. A comunicação de meio de funil é uma comunicação de retenção, de conexão, de relacionamento, de motivação, de tocar no coração das pessoas. É outra comunicação, são outros conteúdos. Ok? Então você percebe como vai mudando a sua postura dentro desse funil de escala, desse funil de vendas, desse funil de escala. Vindo mais para baixo, a gente tem um fundo de funil. Quem são essas pessoas que estão no fundo de funil? Essas pessoas que estão no fundo de funil nada mais são do que aquela pessoa que entrou pelo topo, que nunca tinha te visto na vida, passou a gostar de você, se sentiu atraída por você, pelaquilo que você falou para ela e não obrigatoriamente pelo seu bolo de chocolate, porque lembrando, bolo de chocolate você faz e outras pessoas fazem também. Mas ela se sentiu atraída pelo que você falou para ela, pela sua comunicação. Você comunicou na dor, no desejo, na dúvida. Ela entrou para dentro do seu Instagram, meio de funil. E ali dentro, com a sua comunicação de meio de funil, você conseguiu trazer então a pessoa mais para baixo desse funil, que é o fundo de funil. Quando essa pessoa vai entrando mais para baixo, para esse fundo de funil, é onde a gente tem o chamado público comprador. Só que entenda, não sou eu que resolvo, agora eu estou no meio de funil da fulana. Agora eu estou no topo de funil. Não, é você com a sua comunicação, com a sua consistência, com a sua produção de conteúdo, que vai movimentando as pessoas nesse funil de escala, nesse funil de vendas. Você vai transformando com o poder da sua comunicação, com a sua produção de conteúdo, com os seus produtos, ou seja, com o seu trabalho, com o seu posicionamento dentro das redes sociais, você vai transformando uma pessoa que nunca te viu na vida, em algum momento, numa pessoa que vai passar um cartão para você, que vai fazer um Pix para você, que vai comprar aí esse seu bolo de chocolate. Mas tudo isso foi consequência de um trabalho seu, de um trabalho de consistência. Então entendam, quando a gente vem para uma rede social, a gente vem para trabalhar. A gente não vem para postar foto de bolo.
de torta, disso, aquilo, outro. Eu não estou dizendo que essas coisas não tenham que existir, é claro que tem que existir. O seu produto, ele precisa estar ali. Só que a coisa vai muito além disso. O seu trabalho significa você atrair as pessoas, você reter as pessoas e você levar as pessoas através da sua comunicação, do seu posicionamento, da sua produção de conteúdo até o fundo desse funil, a ponto de você, quando fazer uma oferta, e o que é uma oferta? É você oferecer algo para comprar, é o seu bolo de chocolate sendo oferecido para comprar, é o momento que você chega e fala, olha, eu vendo esse bolo de chocolate, vou ter nesse final de semana 10 unidades disponíveis. Essa é a sua comunicação de venda, comunicação de fundo de funil. E essa pessoa, então, ela já está tão acostumada com você, ela já está tão envolvida, ela já está tão conectada com você, que ela passa, então, a pertencer a uma parte desse funil, que é o do público comprador. Esse público comprador, ele já está mais envolvido, ele já está mais acostumado com você, ele já está se relacionando com você. São aquelas pessoas que já estão engajando com o seu conteúdo. Por isso a importância de produzir conteúdo, porque se não existe um conteúdo produzido, por que as pessoas vão estar no seu Instagram? Você precisa começar a perguntar para você mesmo, por que as pessoas me seguiriam? Você precisa dar um bom motivo para que as pessoas sigam você. E as pessoas só vão seguir você se você tiver algo interessante para mostrar para elas, para comunicar para elas, para oferecer para elas, que vai muito além dos produtos que você faz. E quando você consegue fazer isso com estratégia, com maestria, no momento que você oferece algo para essa pessoa comprar, ela está com a cabeça mais preparada, ela já está envolvida com você. É assim que acontecem as coisas na rede social, gente. Não é simplesmente as pessoas acharem que elas abrem uma conta de Instagram, tá? E é muito fácil fazer isso, né? É como abrir um MEI, por exemplo, é muito fácil abrir uma conta de Instagram. E aí você faz bolos, tortas, brigadeiros, tudo lindo e maravilhoso, você posta um monte de foto e você acredita que você vai estourar de vendas por causa que o seu bolo é muito gostoso, por causa que a sua mãe, seu pai, seu filho acham o seu bolo maravilhoso. E não é sobre isso. Porque bolos maravilhosos é aquilo que eu falo. Existem pessoas que fazem muito mais maravilhosos que os seus, que o meu. Tá? Nós não somos a última bolacha do pacote. O que vai fazer o nosso diferencial dentro de uma rede social para que a gente consiga vender, tá? Do ponto de vista da comunicação, é você ter uma comunicação que esteja de acordo a cada lugar onde as pessoas estão dentro desse funil de escala. A cada lugar existe um tipo de comunicação que você tem que reportar às pessoas para que você vá trazendo as pessoas, para que você vá dinamizando, movimentando as pessoas dentro desse funil de escala. E essa obrigação é sua. Não sou eu que decido que eu estou no topo, no meio ou no fundo de funil. É você com o seu trabalho que você vai tirando a pessoa de um topo de funil, uma pessoa que nunca te viu na vida, até um dia aquela pessoa vir ter confiança o suficiente de comprar alguma coisa de você. Então, vendas é sobre relacionamento. O Instagram, quando ele apareceu lá atrás, sei lá, 10 anos, não me lembro agora, 10 anos, 13 anos atrás, o Instagram era muito voltado a fotografias, né? Tanto é que a logotipo é uma câmerazinha, aquela coisa. Só que as coisas evoluíram, gente. O mercado consumidor, ele se comporta cada vez mais diferente. Nós nos comportamos cada vez mais diferente. O mercado consumidor cada vez mais exigente. A concorrência cada vez mais acirrada. Não basta só postar fotos, não basta só ter o chamado Instagram vitrine. Que é aquele Instagram que você entra e está abarrotado de fotografias de doces, de bolos, lindos e maravilhosos, mas que por si só não conectam. Quem conecta com a audiência é você. Quem se relaciona com a audiência é você. Quem movimenta as pessoas dentro desse funil de vendas, desse funil de escala, é você. Não é o seu bolo de chocolate que vai fazer isso. Ele por si só, ele não conecta, ele não gera relacionamento. Ele é o produto final da sua produção. Que ele deve estar ali, claro, você deve evidenciar aquilo que você faz, é lógico.
Só que além disso, você também tem que estar ali, humanizando esse perfil. E quando eu digo humanizar esse perfil, não é simplesmente você estar lá de corpo presente. Humanizar o perfil é aquilo que eu falei no começo aqui dessa live. Quais são as dores? Quais são as dúvidas? Quais são os desejos do seu público em relação ao seu segmento de mercado? Você tem obrigação de saber isso. Obrigação. E se você não souber sobre isso, você nunca vai vender. Nunca vai vender. Quando eu vou na farmácia que eu tô com dor de cabeça, eu preciso comunicar, eu tô com uma dor de cabeça aqui, não sei o que, o fato de eu ter falado lá pro farmacêutico que eu tô com uma dor de cabeça, eu tô comunicando a minha dor. A minha dor, entenda como dor que pode ser física ou uma dor emocional. São os problemas, são as dificuldades que a gente carrega. Eu preciso comunicar essa dor para que ele vá lá e pegue um remédio adequado para mim. Tá? E se eu não souber comunicar essa dor, ele, como farmacêutico, ele vai fazer perguntas. Mas você sente isso? Mas você sente aquilo? Mas dói aonde? Dói aqui? Dói acolá? Para ele poder te dar aquilo que você precisa, o remédio apropriado para aquela dor que você está reportando. E muitas vezes aquilo que eu acabei de falar, de repente, no estado que você está, você não consegue nem reportar essa dor. Mas ele vai te fazer uma série de perguntas para comunicar em cima dessa dor e descobrir o que você tem e dar aquilo que você precisa. Então vocês precisam aprender a conversar com a audiência. Conversar. Conhecer o seu cliente, conhecer o seu público-alvo, conhecer as dores, as dúvidas, os desejos da sua persona. Quando eu falo público-alvo, por exemplo, aqui no meu caso, quem é o meu público-alvo? Meu público-alvo são as confeiteiras. Falei isso no começo da live. Eu resolvi trabalhar com confeiteiras. Então, cabe a mim saber quais são as dores que as confeiteiras têm dentro desse segmento. Confeiteiras não sabem comunicar, confeiteiras não conseguem vender, confeiteiras se sentem desestimuladas com a confeitaria, confeiteiras não entendem de gestão, confeiteiras... Uma série de coisas. E todas essas coisas somadas fazem com que as confeiteiras não vendam. 90% das confeiteiras são desiludidas. Porque não conseguem vender. E por que não conseguem vender? Porque falta conhecimento, gente. Falta conhecimento, falta habilidade, falta realmente estudar. Falta realmente sair daquele posicionamento de ser uma boleira, de ser uma doceira e desenvolver uma mentalidade empreendedora. Desenvolver uma mentalidade vendedora. Assumir o seu papel de vendedora. Porque é muito mais do que ser uma confeiteira. É você aprender a ser uma vendedora. Porque você queira ou não, a partir do momento que você fala, eu vendo um bolo de chocolate, tá, você vende. Mas aí eu te pergunto, você entende de vendas? Você estuda para vendas? Você estuda sobre empreendedorismo? Ou você acha que é só simplesmente, isso que eu sempre falo, sempre vou falar. Ou você acha que é simplesmente você fazer um bolo de chocolate e chegar para a pessoa, seja aqui no Instagram, seja em outra rede social, seja onde quer que for, e falar para ela comprar de você. Ah, eu tenho aqui um bolo feito com muito amor e com muito carinho para sua família. Oi? Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Se fosse suficiente, talvez você não estivesse nem nessa live agora. Talvez aquela moça não teria falado tudo que ela falou. Ah, eu gravo vídeos, eu posto fotos, mas eu não vendo. Claro. O que ela comunica? Qual é a comunicação dela? Ela conhece o público-alvo dela? Ela sabe quais são as dores da persona? Os desejos, as dúvidas da persona? Muito provavelmente não. Muito provavelmente ela tem aquela comunicação. Olha, eu tenho um bolo lindo e maravilhoso para o seu final de semana, feito com muito amor e muito carinho. Isso não é suficiente. Então vocês entendem qual é o papel da comunicação aqui para vocês, seja no Instagram, ou seja em qualquer rede social, ou seja até no presencial, gente.
A comunicação, eu não tô aqui falando de comunicação só no contexto das redes sociais, no contexto do online. A comunicação é para você negociar, seja no ambiente que for, seja para você oferecer o seu bolo pro açougueiro daí do seu bairro. O que você vai levar na sua comunicação? Como é que você vai oferecer o seu bolo? Ah, compra aqui, olha, custa X reais, eu fiz com muito amor e carinho pra você. Tá? E... entende? Será que esse cara gosta, por exemplo, de bolo de chocolate? Será que ele é o público a ser atingido com o bolo de chocolate? Será que de repente não é outra coisa que você tem que oferecer pra ele? Será que ele gosta de doce? Então o que eu tô falando aqui pra vocês é sobre conhecer com quem você está falando. Sobre conhecer o seu público-alvo, sobre conhecer os desejos da persona. Às vezes você está oferecendo banana para quem quer comprar maçã. Às vezes você vai oferecer o bolo de chocolate para o açougueiro da esquina, sendo que nem de bolo de chocolate ele gosta. Então, conhecer o seu público-alvo. Gente, conhecer o público-alvo. Saber as dores, desejos, dúvidas do público-alvo, o que seu público sente em relação ao seu segmento de mercado, aquilo que você oferece, como é que você pode ajudá-lo. E desenvolver uma comunicação tão qual eficaz ao ponto de a sua comunicação se converter em dinheiro, se converter em vendas. Porque simplesmente dizer, compre aqui, compre de mim, toca no link da bio, me segue no WhatsApp, me manda um direct, faça a sua encomenda, não é o suficiente. Precisa haver uma produção de conteúdo. E essa produção de conteúdo, para você agregar valor para as pessoas, eu vou tomar aqui até como exemplo essa história do bolo de chocolate. Um bolo de chocolate. Vamos supor aqui que você está gravando seu vídeo, está com seu bolo de chocolate na mão, você está falando sobre aquele bolo de chocolate, e olha, eu tenho 10 unidades, aquela coisa toda. Por que não somar nessa comunicação a seguinte narrativa? Olha, e eu vou te ensinar como é que você pode aproveitar o bolo de chocolate, conservá-lo na geladeira, para você consumir dali a uma semana, sem que ele esteja duro, sem que ele esteja ressecado. Ou então você produzir um conteúdo dizendo, você sabia que o bolo de chocolate pode ser consumido, pode ser degustado com tal e tal e tal bebida? Você sabia que um bolo de chocolate é ótimo para ser consumido com café? Você sabia que um bolo de chocolate também pode ser consumido com vinho do Porto? São esses os conteúdos que você deve levar para a sua audiência que te diferenciam da concorrência. Ou seja, você está oferecendo um bolo de chocolate, mas você está indo muito mais além, você está agregando valor à tua cliente. Você está educando a tua cliente, você está sendo diferente para ela, você está sendo atrativa para ela. Você não está só oferecendo um bolo. Junto com o seu bolo, essa cliente está adquirindo de você uma educação de como consumir um bolo de chocolate. Ela entende com quais bebidas ela pode degustar aquele bolo de chocolate. Você pode, por exemplo, ensiná-la a fazer uma calda para que ela jogue em cima daquele bolo de chocolate, deixe aquele bolo de chocolate mais saboroso. Ah, mas se eu ensinar, ela não vai comprar de mim. Engana-se você. Você está agregando valor, essa pessoa passa a ter uma outra visão sobre você. Ela passa a confiar na tua expertise, na tua capacidade. Não pense dessa forma egoísta. Se eu ensinar, ninguém vai comprar de mim. Não, não é sobre isso. Todas as vezes que você ensina, sabe o que está acontecendo? Você está trabalhando a sua autoridade. Você está sendo diferente de outra que simplesmente quer enfiar pela goela abaixo o bendito do bolo de chocolate. Então vocês entendem o que a gente fala quando é gerar valor para a audiência? Então, como consumir um bolo de chocolate sem ele estar ressecado? Como é que essa mulher conserva esse bolo de chocolate? Como que essa mulher corta esse bolo de chocolate de forma rentável? Como que essa mulher, qual faca, olha só, qual faca, me veio até agora aqui na ideia, qual faca usar melhor para fazer os cortes sem que a cobertura que esteja por cima se desmantele? Você passar esse ensinamento junto com a sua oferta.
Gente, isso é ter uma comunicação que agregue valor na vida do cliente. Isso é o que faz o cliente te olhar de forma diferente. E te ver não só como uma pessoa que está querendo oferecer um bolo de chocolate para ele, mas como alguém que faz diferença na vida dele. Essa moça que comentou, fez esse comentário comigo, ela teve uma hora lá que ela colocou que ela tem conhecimento de mesa aposta. Cara, tem conhecimento de mesa aposta, então olha só, tá vendendo um bolo de chocolate, tá oferecendo um bolo de chocolate, ensina a cliente na sua produção de conteúdo como é que essa cliente exibe um bolo de chocolate em cima de uma mesa. Olha só. Se ela traz esse conhecimento de mesa aposta, esse conhecimento de mesa aposta enriquece o lado dela de confeiteira. Coloca ela na frente da concorrência. Ela pode usar isso como um diferencial. Quando ela vende um produto, quando ela vende uma torta, quando ela vende um doce, ela ainda vai ensinar como a pessoa exibir aquilo numa mesa. Exibir aquilo para sua família, exibir na sua festa, exibir no seu evento. Conhecimento de mesa aposta agregado a um conhecimento de confeitaria. Então você percebe como muda toda a experiência. O cliente, ele não está comprando agora um bolo, ele está comprando toda a experiência que você está proporcionando para ele. É muito diferente, gente. E é isso que a gente tem que trazer para cá como um diferencial de mercado. Porque aquilo que eu volto a falar sempre. Bolo de chocolate gostoso, você faz, eu faço e várias outras confeiteiras por esse Brasil de meu Deus fazem também. Agora eu te pergunto, qual é o seu diferencial? Tá? Então, alguma dúvida? Vocês entenderam quando eu disse aqui o que é topo, meio e fundo de funil? Tá? Podem colocar as dúvidas de vocês, não há nenhum problema. Então, topo de funil, existe uma comunicação, meio de funil, existe uma outra comunicação, fundo de funil, uma outra comunicação totalmente diferente. Por que que você não vende? Você não vende porque a única comunicação que você faz é a comunicação de fundo de funil. É aquela comunicação do compre aqui, me chame no WhatsApp, me chame no direct. Você só comunica, você só traz uma comunicação de fundo de funil. Você não traz uma comunicação de topo de funil, de meio de funil. Você só se concentra na venda. E aí eu preciso te lembrar de uma outra coisa. As pessoas não vêm para a rede social para vender, para comprar. As pessoas vêm para as redes sociais para entretenimento, para distração, para dar risada. Ninguém vai para a rede social pensando, hoje eu vou comprar os brigadeiros da Michelle, deixa eu entrar lá para ver o que ela produziu, porque eu preciso, tô com vontade de comer brigadeiro, vou comprar os brigadeiros. Não é sobre isso. Sou eu que, com o meu posicionamento, a minha postura, preciso gerar interesse suficiente daquelas pessoas me seguirem ali, estarem junto comigo. E quando eu fizer as minhas ofertas, a minha comunicação de fundo de funil, essa pessoa fala, então, Michelle, eu quero. Vou comprar de você. Quanto é que é? Mas tudo isso, gente, é muito trabalhado. Então, aqui na rede social, seja onde quer que você esteja, não é só sobre ficar postando fotos. Ou não é só sobre, tá? Para não dizerem que eu tenho, falo mal das fotos, não é só sobre você postar aqueles vídeos, tá? Onde você tá lá confeitando bolo. Sabe aqueles vídeos que vocês fazem? Onde vocês estão espatulando, aquela coisa toda, em cima da bailarina. Aquilo é tudo lindo e maravilhoso. Mas, e aquilo tem que existir? Claro, claro, você mostrar a tua dinâmica, a tua expertise, como é que você espatula, aquela coisa. Claro, claro. Mas não é só sobre esse tipo de vídeo. Não é só sobre. Esse tipo de vídeo todo mundo faz. Tá? Todo mundo faz na confeitaria. Foquem em gerar valor para a audiência, em realmente se posicionar, começarem a conversar com a audiência para vocês, trazendo conteúdo de valor para elas, trazendo conteúdo que agregue na vida delas. Contem a história dos produtos de vocês.
dos produtos que vocês produzem. Tudo tem história. Por isso que eu falo, falta conhecimento, falta pesquisa, falta realmente se aprofundar mais como confeiteira. Tudo tem história, gente. Você sabe a história do bolo de chocolate? Você sabe a história do tiramisu? Você sabe a história do brigadeiro? Tudo tem história. Nós somos pura história. Você tem uma história, eu tenho uma história. Tudo tem história. A história da confeitaria. A confeitaria, ela tem história. Da onde que surgiu a confeitaria? Tudo isso são conteúdos que você traz para a sua rede social que entretém as pessoas, que encantam as pessoas, que te diferencia da concorrência. Você traz algo diferenciado para elas. Você não é só mais uma que está ali espatulando o bolo e falando para ela fazer a encomenda do final de semana. Isso é gerar um valor através de conteúdo. E aquilo que eu falo para vocês, ensinem a audiência de vocês a armazenarem aquele bolo que sobra, a conservarem aquele bolo que sobra, a fazer uma tal calda para comer o bolo ali, molhar junto. Acabou a calda, não foi suficiente a calda que está ainda aqui em cima do bolo. Olha, eu vou te ensinar como é que você faz essa calda aqui, caso não seja suficiente, para você poder molhar mais. Enfim, olha só que coisa linda e maravilhosa. Isso é agregar valor. Isso são chamados conteúdos de valor. Então, topo de funil é aquele momento da visibilidade. É o Reels, é o chamado Reels. Né? O Instagram entrega bastante Reels e tal, porque a própria plataforma, ela quer entregar. E por que a plataforma quer entregar? Por que a plataforma estimula tanto? Porque, gente, as redes sociais, elas são uma empresa como qualquer outra. E quem é o dono da rede social, ele quer que as pessoas fiquem retidas. Existem dois tipos de grupo nas pessoas das redes sociais. Existem os criadores, os creators, os produtores, e existem os consumidores. Ok? Se eu sou uma produtora, a plataforma, ela quer que cada vez mais as pessoas consumam meu conteúdo e fiquem retidas dentro da plataforma. O Instagram tem concorrente, o TikTok tem concorrente, eles concorrem entre si. Quanto mais eu consigo reter consumidores de conteúdo dentro das plataformas, mais a minha plataforma, a minha empresa cresce. Então vocês precisam entender que essas plataformas, elas são empresas. E quanto mais as pessoas estiverem consumindo o conteúdo aqui dentro, para elas é muito melhor, mais ricas elas ficam. É assim que a banda toca, elas também são empresas. Elas querem as pessoas retidas consumindo conteúdo. Então, quanto mais você for um produtor de conteúdo, mais a plataforma, o tal do algoritmo, começa a te ajudar. Ele começa a perceber, opa, essa pessoa aqui, ela tem um conteúdo que engaja, deixa eu impulsionar ela, deixa eu ajudar ela. Mas para isso você tem que mostrar serviço. Agora, se você chega lá no seu Instagram e você só posta fotos, ou você não se relaciona, não interage, não se conecta, quem é que vai permanecer ali? Quem? No máximo que você vai ter são curtidas, porque sim, um bolo bonito sempre vai ter curtidas, claro. Até eu curto um bolo bonito, só que curtida e nada é exatamente a mesma coisa. O que a gente tem é que produzir conteúdo que traga salvamento, que é aquele conteúdo que mostra que você é relevante. O que a gente tem é que trazer conteúdo que traga compartilhamento, que é aquele conteúdo, olha só, olha o que ela fez. Não é assim que a gente é? Por que as pessoas compartilham? Por que a gente compartilha coisas? Porque a gente quer que aquilo impactou tanto a gente, que a gente quer mostrar para outra pessoa. Os seus conteúdos, eles têm que ser esse tipo de conteúdo, aquele conteúdo que dá vontade do outro mandar para alguém ver, nem que seja para falar mal de você. É verdade, nem que seja para falar mal de você. Olha só o bolo que ela fez, mandou. A plataforma não sabe se você está falando mal ou bem. Compartilhou aquilo para dentro da plataforma, para o algoritmo. É muito positivo para você. Comentários, os comentários, engajamento. O comentário é por onde você consegue ver as dores, dúvidas e desejos. Daqui para frente, quando as pessoas começarem a comentar no seu post, comece a ver os comentários com olhos clínicos, tirando da pessoa o que ela está falando ali, que dor que ela está passando ali, que desejo que ela está passando ali, que dúvida que ela está passando ali. A pessoa sempre vai estar passando alguma informação intrínseca para você.
é que muitas vezes você encara só como um comentário. E isso mexe com o seu ego. Nossa, eu tive 30 comentários aqui, mas não é dessa forma que você tem que ver os comentários. Nos comentários é onde você tem que ter um olhar clínico de destrinchar o que a sua audiência pensa. O que ela carrega dentro dela em relação àquela postagem que gerou aqueles comentários. E a partir do momento que você começa a ver esses comentários com um olhar mais clínico, você pega, por exemplo, um comentário e desenvolve um conteúdo até em cima do próprio comentário que foi feito. Olha, outro dia recebi tal pessoa, fez tal comentário aqui, e você cria um conteúdo em cima daquele comentário. Comentário serve para isso, gente. Comentário serve pra gente ter um olhar clínico e gerar conteúdo em cima do comentário que as pessoas fizeram. É para isso que serve. Para gerar mais e mais e mais conteúdo. Tá? Então, meu número de seguidores não sobe. Seu número de seguidores não sobe por quê? Porque você não trabalha comunicação de topo de funil. Lembra daquela história? Você tá na estrada e você tem um casebre. Por que as pessoas vão parar para olhar para você, as pessoas que estão circulando nessa estrada? Por quê? Você precisa ser atrativa para elas. Então teu Instagram não segue, não cresce o número de seguidores, porque você não faz postagens de topo de funil. Quer crescer o número de seguidores? Quer atrair pessoas, um público externo, o público que está circulando na internet para dentro do seu Instagram? Reels. Reels é ótimo para trabalhar topo de funil, o público que não te conhece. Ótimo, ótimo. Já as publicações de feed, elas são mais para meio de funil, conexão, relacionamento, emoção. Mas Reels, manda ver no Reels. Quer crescer seguidor, quer trazer mais audiência, quer crescer a sua base, tá? Quer compor a sua base? Reels, Reels, Reels. Reels espatulando bolo, o Reels agregando valor à audiência, o Reels passando uma dica que gere valor para sua audiência. Isso é que vai fazer a pessoa olhar para aquele Reels, para aquela postagem e falar: nossa, vou seguir essa moça aqui, olha o que ela está falando. Entende? Então, sim, é verdade. Postar bastante Reels para você atrair um público novo. E aí o que acontece, gente? As pessoas quando elas estão dentro do nosso Instagram, o fato delas terem entrado não quer dizer que elas vão permanecer. Muitas pessoas entram e saem depois, e isso é normal. Isso é totalmente normal. Porque ela foi atraída por um post que ela gostou, por uma dica que você deu, ela achou legal, achou bacana, mas de repente ela não quer falar, não quer ficar lá, de repente ela nem gosta tanto de doce assim. E isso é totalmente normal. Nós estamos falando de um funil. E esse funil, ele é dinâmico. Pessoas entram e pessoas saem do nosso Instagram, da nossa rede social, todo santo dia, e isso faz parte. Cabe a você estar fazendo o seu trabalho. Então, não foca, saíram tantos, entraram tantos. Não deixa o seu ego se envaidecer por quantos que entraram, e não deixa o seu ego diminuir por tantos que saíram. Foque em fazer o seu trabalho. E o seu trabalho é produzir o seu Reels para topo de funil com consistência. Todo dia façam Reels para topo de funil. Forneça dicas, forneça conteúdo de valor para a audiência. Tá? Pessoas entraram para dentro do seu Instagram, converse com essas pessoas, se relacione com essas pessoas. Tenha uma comunicação de meio de funil. É que agora que eu não consigo dizer para vocês, tá? Como comunicar no meio de funil, no topo de funil e no fundo de funil. Não dá. Mas o que eu tô querendo te passar aqui é que existe uma comunicação de topo, de meio e de fundo. E se você não domina essa comunicação de topo, de meio e de fundo, as coisas não acontecem dentro do seu Instagram. E aí você fica só focando em falar compre, 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 clique aqui, faça sua encomenda, aquela coisa, sendo que as pessoas não estão com a mentalidade delas preparadas para receber uma oferta. Elas não estão com a mentalidade delas preparadas para receber uma oferta. E elas não estão nem esperando que você vá fazer uma oferta para elas, até porque é aquilo que eu falei para vocês. Rede social não é um lugar que as pessoas vão para querer comprar alguma coisa.
As pessoas compram coisas nas redes sociais, sim, e como? E como? E como? Mas elas compram por uma consequência. A não ser, gente, que seja uma situação onde a pessoa, aquela coisa, mas ela não tá no topo de funil, tá? Você não precisa trabalhar a mentalidade dela. Seja aquela pessoa que sabe o que você faz, que te conhece, que confia em você, tá? Que é seu seguidor e tal, não sei o que, aquela coisa. E você faz uma oferta e a pessoa compre. Mas isso é a exceção dentro da regra. É exceção dentro da regra. Na grande maioria das vezes, as pessoas precisam ter a sua mentalidade trabalhada para comprar alguma coisa. Porque quando a gente fala de confeitaria, para as pessoas é muito mais fácil comprar um bolo na esquina do bairro dela, onde tem lá a boleria, a confeitaria. Para elas é muito mais prático. Elas confiam muito mais, sendo bem sinceras para vocês. Elas confiam muito mais porque elas passam ali na porta daquela boleria, daquela confeitaria, e elas veem a dinâmica de produção lá todos os dias. Elas confiam. Então cabe a você vir para o seu Instagram e gerar confiança. E como é que você vai gerar essa confiança nessas pessoas? A produção de conteúdo, construindo a sua autoridade, mostrando do que você é capaz, explicando qual a função do ovo dentro do bolo. Nossa, Michelle, é isso que eu tenho que falar? Qual é a função do ovo dentro do bolo? Entende? Dá liga, olha, o ovo dá liga e tal. Por que um ovo vai um bolo vai um ovo, outro vai 2 ovos? Por que tem bolo que não leva ovo? E enfim. Esses tipos de conteúdo mostram o teu lado de autoridade como confeiteira. O teu lado de autoridade como confeiteira. Por que tem bolo que leva ovo, tem bolo que não leva ovo? Por que um pão de ló precisa bater tanto ovo? Por que tem pão de ló que leva leite, tem outro pão de ló que é só de água, tem pão de ló que não tem leite, não tem água? Tudo isso, quando você traz isso para as redes sociais, as pessoas, nossa, caramba, ela sabe, hein? Isso é trabalhar autoridade, gente. É o típico conteúdo para trabalhar autoridade. E isso atrai o público. É diferente, porque a grande maioria das pessoas não fazem. A grande maioria das pessoas tem uma comunicação de fundo de funil, uma comunicação voltada para oferecer um produto para vender. Estão pouco se ligando em criar autoridade, demonstrar conhecimento, comunicar o seu conhecimento. Não, ainda tem vergonha. Ainda tem vergonha de ser vista como exibida, o que o vizinho vai pensar, o que a amiga vai pensar dela estar produzindo conteúdo de valor para a audiência. Por ela estar dizendo qual a função do ovo no bolo. Pra que eu vou falar isso, Michelle? Minha audiência não quer saber. Ela pode até não querer saber, até concordo com você. Porque ela não gosta de fazer bolo, ela não sabe fazer bolo, ela não vai fazer bolo mesmo. Opa, mas é atrativo escutar sobre isso, né? É uma comunicação diferente. Te diferencia, né? São todas que fazem isso? Não. Mas pode ser, será que não é tão interessante assim? E para uma pessoa que, por exemplo, tem alguma restrição com o ovo, será que esse conteúdo para ela não passa a ser interessante? Será que esse conteúdo para ela não passa a ser útil? Entendem, confeiteiras? O que eu quero dizer para vocês? Então, aquilo que você julga que é totalmente inútil, do seu conhecimento ser inútil, que a sua audiência não quer saber, é tudo que a sua audiência de repente quer saber, é tudo que a sua audiência de repente deseja saber, ou de repente não deseja, não quer, mas te escuta, passa a te ver com olhos diferentes, simplesmente porque você trouxe uma comunicação diferente. Que vai muito além de uma comunicação de oferecer o bolo para comprar. Essa é a atuação que vocês devem ter, que eu devo ter, que qualquer pessoa que use as redes sociais como uma ferramenta de vendas precisa ter aqui dentro se a gente quiser construir sucesso. E vou dizer para vocês, é com muita consistência, não é de um dia para o outro. É um trabalho de mentalidade, é um trabalho de movimentar as pessoas dentro desse funil.
É sobre isso, tá? Tem mais algumas coisas aqui que eu quero falar com vocês. Fiz um roteiro aqui. Tá. Essa moça, a qual eu me estimulei em fazer essa live de hoje, ela citou uma coisa assim pra mim, que ela grava os vídeos, né? Ela não consegue vender aquela coisa toda. E eu respondi pra ela, falei, ó, a comunicação, ela é parte dessa estrutura de vendas. E ela perguntou pra mim, qual é essa estrutura? E eu vou falar aqui pra vocês. Gente, quando a gente pensa em vender aqui pelas redes sociais, a gente tem que pensar, tá, na comunicação, como eu acabei de falar para vocês, comunicação de topo, meio e fundo de funil. Saber posicionar essa comunicação em cada uma dessas etapas, em cada uma desses momentos, com todas as pessoas que estão ali te seguindo. Distribuir os seus conteúdos. Hoje eu vou falar uma comunicação de topo de funil. Hoje eu vou trabalhar meio de funil. Hoje eu vou trabalhar fundo de funil. Hoje eu vou oferecer o produto para vender. Ok? E não todos os dias, 24 horas por dia, falando de fundo de funil, ou seja, falando de comunicação de venda. Então, existe a questão da comunicação? Sim. Existe a questão da comunicação para você fazer os seus anúncios. Anúncio, gente. Anúncio. Apertar o botão patrocinar. Ou mais além do que isso, ir no gerenciador de anúncio e impulsionar um vídeo seu. Impulsionar um anúncio. Impulsionar um criativo. O que é um criativo? É um anúncio. É aquele anúncio onde você vai realmente, é uma campanha, por exemplo, a campanha da Páscoa. Então você vai ter que trabalhar muitos anúncios. Anúncios lá no topo de funil para atrair um público comprador. E ali no topo de funil, em campanhas, em meio a campanhas, as pessoas, nesse momento, elas estão mais propícias a comprar. Então quando você joga no topo de funil uma comunicação de venda, olha o que eu tô falando, uma comunicação de venda no topo de funil, funciona. Por que funciona? Porque nesse momento, a gente está no meio de campanha, que nem agora Natal, as pessoas estão, o mercado consumidor está propício a comprar. Então você tem que entender a dinâmica das pessoas. Opa, quando eu tô no meio do Natal, as pessoas estão propícias a comprar. Eu posso falar mais sobre vendas. Então eu diminuo a minha comunicação de topo e de meio de funil e coloco uma comunicação mais de fundo de funil, porque as pessoas estão querendo comprar. Então tudo isso você tem que entender para você atuar aqui dentro. Qual é o momento do mercado? O que está acontecendo? Estou no Dia das Mães, no Natal, na Páscoa. Posso trabalhar mais fundo de funil, comunicação de venda, do que dicas, do que meio de funil. Por quê? Porque meu público quer pagar. Meu público quer comprar ovo de Páscoa. Meu público quer comprar panetone caseiro. Entende? Então entender a dinâmica do mercado. A dinâmica do mercado. Junto com isso, dentro dessa estrutura, a gente tem as chamadas landing pages, que são aquelas, não sei se você já comprou aqui algum curso online, algum treinamento online, você entra dentro de uma página e lá tem um botão de compra. Lá nessa landing page tem uma comunicação. Que comunicação que tem nessa landing page? Tem uma oferta, tem uma promessa. Então você percebe o quanto que a comunicação é importante. Ela não é só para fazer isso que eu estou fazendo aqui, de falar, mas até numa própria página de vendas. Tudo que você vai encontrar lá, a descrição do produto, a promessa, a oferta, tudo aquilo é comunicação, que precisa ser tão persuasiva a ponto da pessoa clicar naquele botão que está lá, compre agora, a pessoa vai lá e compra. Por quê? Porque a comunicação que está na página de vendas, ela foi persuasiva. Aliás, é a página de vendas que vende o nosso produto, nem é o nosso produto que se vende, tá? É a página de vendas que vende nossos produtos. Quem é que faz essas páginas de vendas? Os copywriters. Então eu tô colocando aqui para vocês como que a coisa funciona. Então eu trago um anúncio, Michele, produtora, trago um anúncio, certo? Esse anúncio, eu impulsiono esse anúncio. Posso impulsionar se eu tiver dinheiro? Ótimo. Se eu não tiver, não tem problema, né? A intenção é que você amadureça a ideia de anunciar pagando. Não consegue fazer isso ainda? Então coloca no Reels. Por que o Reels? Porque o Instagram, já falei para vocês, ele vai trabalhar bem no Reels, topo de funil. Então começa
Você gravou o seu anúncio. Esse anúncio, coloca lá um botão, tá? Saiba mais, a pessoa vai cair. A pessoa vai cair num funil. Isso é um funil de vendas que eu tô mostrando para vocês. Se você não pôde pagar um tráfego pago, alguma coisa mais elaborada, mas coloca um botão de saiba mais, coloca ali R$100, por exemplo, num patrocinado, aquele botão que tem embaixo, a pessoa cai no seu WhatsApp. Isso é um funil, ó. Funil Instagram, WhatsApp. Tá? Se você ainda não entende do gerenciador de anúncios, no WhatsApp a pessoa vai cair ali, certo? E você vai começar a se comunicar com ela. Mais uma vez, a importância da comunicação. Não adianta você ir lá criar o seu anúncio, pedir para falar, clique aqui, me chama no WhatsApp, aquela coisa toda, o botão tá lá embaixo, chega no WhatsApp e você não sabe conversar com a pessoa, você fica tensa, você fica nervosa, você faz as perguntas erradas. Existem perguntas certas para fazer quando a pessoa te chama no WhatsApp. Tudo isso, poder da comunicação. Então a comunicação está em tudo. A comunicação está no anúncio que você vai fazer, a comunicação está na sua produção de conteúdo, a sua comunicação está na dica que você dá, a comunicação está na escrita da página de vendas, a comunicação está no WhatsApp quando a pessoa te chama para conversar. Em tudo isso você está usando a força da sua voz, a força da comunicação. E agora você vem dizer que não precisa se comunicar? Ou que você tem medo, tem vergonha de se comunicar? Eu entendo, eu tenho empatia com isso, mas também tenho que te dizer que esse seu medo, essa sua vergonha, essa sua falta de comunicação vai te deixando cada vez mais para trás. E o mercado é acirrado. Tá? Então, tráfego pago. O tráfego pago sozinho, você pode colocar R$1 milhão. Uma vez eu tinha uma mentorada que ela falava muito de tráfego pago, tráfego pago, mas quando eu falava para ela gravar o vídeo, que eu passava o exercício do vídeo, ela não fazia. Eu falava, tá, como assim você coloca dinheiro no tráfego pago, mas e o anúncio? O que adianta a pessoa colocar R$1 milhão, tá, no tráfego pago, lá no gerenciador de anúncios, ou no botão patrocinar, seja onde que for, se o anúncio dela não é bom, se ela não sabe o que dizer no anúncio, se ela não tem uma narrativa envolvente, se ela não tem uma narrativa persuasiva? As coisas precisam estar em harmonia, gente. Agora, quando eu coloco R$1 milhão no tráfego pago, com uma narrativa envolvente no anúncio, buf, aquilo explode. Aquilo explode. Porque qual é a função do anúncio? A função do anúncio é pegar as pessoas, eu gravo um anúncio, né? Eu gravo um anúncio, eu pego as pessoas que assistiram aquele anúncio, e aquele anúncio ele precisa ser tão persuasivo a ponto de quando eu falar para a pessoa, me segue aqui, ou clique no botão tal, a pessoa vá. Então a função do anúncio é justamente pegar as pessoas do lugar onde elas estão, certo? Ou seja, nessa estrada que eu falei para vocês, e trazer essas pessoas para onde eu quero que elas vão. Que pode ser o meu WhatsApp, que pode ser a minha página de vendas, a landing page, que pode ser o link que está na minha bio, que pode ser para o meu direct. Ou seja, o lugar que você quer mandar as pessoas, mas o seu anúncio precisa ser persuasivo. Mas o seu anúncio precisa ser, a sua narrativa precisa ser envolvente. Você precisa saber o que você vai falar nesse anúncio. Você precisa saber com quem você está falando nesse anúncio. O tal do público-alvo. Você precisa conhecer na hora de fazer esse anúncio as dores, as dúvidas, os desejos. Para que esse anúncio, na hora que ele seja gerado, a pessoa entenda que aquilo é para ela. E aí ela vai para onde você quer que ela vá. Página de vendas. Na página de vendas ela vai encontrar uma oferta, uma promessa. Aprenda oratória para confeiteiras em 10 dias. Uma promessa, por exemplo. Isso que eu tô para vocês entenderem o que é promessa. Aprenda a se comunicar pelas redes sociais em 10 dias. Isso é uma promessa. A pessoa vai ler essa promessa e ela vai ter um botão de compra. Ela vai clicar ali e ela então vai comprar o seu produto. Então você percebe que a estrutura de vendas ela é muito mais profunda. Agora você pode chegar para mim e falar, mas Michele, eu não tenho uma landing page, eu não tenho uma página de vendas, eu não anuncio no gerenciador de anúncios, como é que eu faço então para vender? Gente,
É possível vender sem a landing page? É possível vender sem o gerenciador de anúncios? Como que isso pode acontecer? A comunicação, nesse ponto, não tem jeito. A comunicação, ela vai se fazer totalmente necessária. A comunicação e o conhecimento do público-alvo, das dores, dúvidas e desejos do público-alvo. Não tem como você fugir disso. Esteja você numa macroestrutura de vendas ou esteja você numa microestrutura de vendas. O conhecimento do público-alvo e da comunicação são imprescindíveis. Então eu chego, faço um anúncio, isso é o mínimo que você tem que fazer. Faço um anúncio, gravo um vídeo, uma narrativa envolvente, uma narrativa persuasiva e falo para a pessoa: clique aqui e me segue, e clique aqui e entre para o meu grupo de WhatsApp. Pronto. Funil, Instagram, WhatsApp. Precisei da página de vendas? Não. Fui lá no gerenciador de anúncios fazer tráfego pago? Não. Fiz um funil, tá? Que é um funil bem basicão, que é o funil Instagram, WhatsApp. Mas você percebe que eu precisei sair a público. Eu precisei gravar um anúncio. Eu precisei me relacionar. Eu precisei falar com as dores, dúvidas e desejos do meu público-alvo. Isso é o mínimo, gente. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Aí depois, com o seu tempo, com o seu amadurecimento, eu tenho um site, criei um site, tenho uma landing page, vou colocar R$1 milhão no tráfego pago, maravilha para você. Mas enquanto isso não é possível, o mínimo que vocês devem hoje ter concebido na mente de vocês é se posicionar, se comunicar através de um bom vídeo, de uma boa narrativa persuasiva envolvente, realmente falar com a audiência e chamar essa audiência para o seu WhatsApp. WhatsApp todo mundo tem. E muita gente vende só com esse funil Instagram, WhatsApp. As mentorias que eu ofereci aqui, elas foram nesse funil. Pode perguntar para quem estiver presente aqui. Eu gravei um vídeo, impulsionei esse vídeo, não foi nem pelo gerenciador de anúncios, foi pelo botão patrocinar. Soltei alguns vídeos no ar, dediquei ali R$300 para ter o meu vídeo circulando o mês inteiro. Tá? E aí eu falava no vídeo, me chama no direct, ou então me chama no WhatsApp. E a pessoa entrava em contato comigo. Foi assim que eu vendi as minhas mentorias. E isso você também pode fazer com o seu bolo de chocolate, com a sua torta, com o seu brigadeiro, com o seu pavê de Natal. Tá aí, gente, funil, Instagram, WhatsApp. Funil, Instagram, WhatsApp. Só que para que isso aconteça, para que você consiga converter em vendas, você precisa começar a abrir essa sua boquinha linda de meu Deus e produzir conteúdo, se comunicar com a audiência. Gravar os seus vídeos, falar por vídeos. Para que você consiga comunicar no topo do funil, no meio do funil e na oferta e no fundo do funil. Aí você pode dizer para mim, mas e se eu botar só a foto do meu pavê de Natal e colocar lá e apertar o botão patrocinar e tal? Beleza. Pode ser que aí você, presta atenção, pode ser que aí você até consiga vender, mas porque aquilo que eu acabei de falar para vocês. Porque o mercado consumidor agora está propício a comprar o pavê de Natal, né? As pessoas estão querendo gastar com isso. Porque existe um movimento natural de compra. Tá todo mundo agora gastando o 13º. Tá todo mundo agora, os mercados estão cheios, todo mundo tá comprando Chester. Imagina essa indústria lá, essa fábrica que produz Chester, ela vai oferecer o Chester numa outra época. As pessoas não vão nem comprar, eu vou comprar quando for em dezembro. É assim que as pessoas pensam, é assim que nós pensamos. E você tem que entender a dinâmica do mercado. Então pode ser que se você pegar agora uma simples foto de um pavê de Natal e colocar um botão patrocinar, as pessoas até comprem porque elas estão propícias nesse momento a comprar. Mas se você tiver esse tipo de comportamento de só trabalhar com fotos durante aí o seu 365 dias do ano, sem comunicação, de topo de funil, de meio de funil, sem produção de conteúdo, sem agregar valor para a audiência, você não vai fazer do seu Instagram um Instagram que venda. Um Instagram que realmente te coloque dinheiro no bolso.
você vai vender só em épocas sazonais. E aí você está vendendo não porque você é uma boa comunicadora, é uma boa vendedora. Você está vendendo porque as pessoas querem comprar. É diferente. É diferente. É diferente. Você está vendendo porque as pessoas querem comprar e não porque você vendeu para elas. Não porque você é uma boa vendedora, não porque você é uma boa comunicadora. Faço sempre stories para ter certa aproximação com o público. Faz você ter conexão com o público. Isso, os stories é a parte ali do Instagram onde a gente trabalha a oferta, o fundo de funil. Stories é ótimo para você trabalhar fundo de funil. Agora, Reels, topo de funil. Publicações, meio de funil. Conexão, relacionamento, conteúdos de valor, topo de funil, meio de funil. Reels, lives assim como essa, fundos de funil. Porque as lives elas também servem para vender. Tá? Gente, ficou alguma dúvida aqui para vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta? Isa Doces, faço sempre stories, tá? Já li, público-alvo principalmente, tem que conhecer público-alvo. Não tem como gerar venda se você não souber para quem você tá vendendo. Mas não tem como, gente, não tem como. E esquece. Quem não conhece público-alvo não vende. Não vende. Quem não conhece público-alvo não vende. E tudo isso justifica aquilo que aquela moça falou. Eu produzo os meus vídeos, mas eu não vendo. Claro, muito provavelmente não conhece público-alvo, não conhece as dores, dúvidas, desejos da persona e tão pouco sabe comunicar tudo isso. E tão pouco comunica em cada parte do funil. Tá bom? Gente, é o seguinte, a minha missão aqui nesse perfil, quem me segue aqui há mais tempo, me escuta já falar isso há muito tempo, as minhas mentoradas também, é de fazer realmente com que as confeiteiras saiam de um posicionamento de vendedoras, de boleiras, de doceiras e tornem realmente uma mentalidade empreendedora, sabe? Para que a gente tenha orgulho de dizer que a gente é confeiteira, para que a gente saia dessa história de que as pessoas vão chegar pra gente e falar, olha, faz só um bolinho pra mim. Porque a gente sabe que bolinho não existe, né? A gente sabe que um bolinho não existe, dá trabalho fazer tudo que a gente faz. Mas as pessoas falam bolinho porque elas acreditam que é simplesmente um bolinho. E a comunicação delas é essa. Mas a partir do momento, eu acredito fielmente, que você estuda, que você se capacita, que você se atualiza no mercado, que você desenvolve uma mentalidade que vai muito além de uma confeiteira, de uma boleira, de uma doceira, e se torna uma confeiteira empreendedora, entendendo de vendas, de empreendedorismo, você passa a se comportar de uma forma diferente. E as pessoas passam, então, o mercado consumidor, né, aquela tua vizinha, seja lá quem for, passa a não mais falar para você fazer um bolinho para ela. Mas tudo isso vai muito de você, como você se posiciona, como você se vende, pessoal. E esse meu perfil aqui, ele é voltado para isso. É justamente para ajudar vocês nesse movimento. Eu vou abrir um grupo de WhatsApp, onde eu vou começar a chamar vocês nesse grupo de WhatsApp, tá? Quem tiver interesse nesse grupo de WhatsApp, eu vou colocar sempre um link de Zoom e o meu interesse é, uma vez na semana, gerar conteúdo para vocês, para ir desenvolvendo essa mentalidade empreendedora. Então aqui eu não pude falar quais são as comunicações para um topo de funil, para um meio, para um fundo. Eu disse o que é, mas não tem como eu dizer quais as comunicações, como que você deve se comunicar. Já nesse grupo, já nesses encontros, eu consigo ir mais a fundo, eu consigo ir mais detalhado. Outro dia uma moça falou para mim, eu morro de medo de gravar vídeos, então tá aí a oportunidade. Entra para esse grupo, toda semana a gente se encontra, toda semana a gente vai desenvolvendo essa mentalidade empreendedora que é tão necessária para que a gente evolua como confeiteiras, para que a gente eleve o nível da confeitaria. Obrigada, Isa Doces, aprendi muita coisa com você, muito obrigada. Para que a gente eleve o nível de confeitaria, para que as pessoas parem de falar que a gente faz só um bolinho. Ah, eu só quero um bolinho. Que mané bolinho? Não é bolinho, não. A gente tem que saber se posicionar como empreendedoras.
Gente, tem muito dinheiro na confeitaria. Muito dinheiro na confeitaria. E as confeiteiras, principalmente as confeiteiras do lar, elas não entram para dentro dessa prosperidade, elas não usufruem desse dinheiro que circula dentro da confeitaria por falta de capacitação, desculpa de falar, mas por falta de capacitação, por falta de aprendizado, por falta de conhecimento, por falta de simplesmente não saber nem o que é um meio, um topo e um fundo de funil e como se posicionar, como atuar dentro de um Instagram para poder potencializar suas vendas online. Então falta conhecimento, falta estudo. E o meu objetivo aqui é justamente isso. Trabalhar com vocês nessa dinâmica dentro daquilo que eu sei, que é a parte da comunicação, da oratória, aliada às estratégias de marketing. Tá? Então fica aqui o convite para vocês. Quem tiver interesse de entrar nesse grupo, manda mensagem para mim no direct, tá? Manda mensagem no direct. Oi, assisti a sua live, quero participar do seu grupo. Me deixa o seu celular, eu vou criar um grupo e vou trazendo vocês para lá. E aí a gente vai conversando uma vez na semana, gratuito, gente, eu não falo nada de pago, não. A gente vai conversando uma vez na semana sobre assuntos de comunicação, assuntos de vendas, assuntos de marketing, para expandir a consciência de vocês, para tirar vocês desse senso comum, para tirar vocês dessa coisa de que é fotos que eu tenho que postar, abrir meu Instagram, o que eu tenho que fazer agora? Postar foto, e falar para as pessoas comprarem de mim. Não é sobre isso. Eu vou ensinar vocês como produzir conteúdo de valor, o que falar, o que não falar. Tá chegando aí a Páscoa, quero muito poder trabalhar com vocês essa questão da Páscoa. Quais os conteúdos, qual a comunicação de um topo de funil para Páscoa? Qual a comunicação de um meio de funil para Páscoa? Qual a comunicação de um fundo de funil para Páscoa? Tá chegando a Páscoa aí, tá bom? Então fica esse convite para vocês. Eu vou estar sempre falando sobre esse grupo, porque é um projeto meu que eu tenho realmente, de abrir um grupo, abrir uma comunidade realmente, formar uma comunidade de confeiteiras que queiram se desenvolver, que queiram ganhar, que queiram fazer dinheiro, que queiram crescer, que queiram realmente bater no peito e falar, eu sou confeiteira com orgulho. E não aquela coisa de, ai, eu não consigo viver da confeitaria, ai, eu tô quase desistindo, que é o que mais a gente vê. Ah, confeitaria não dá dinheiro, mas não dá dinheiro, pelo amor de Deus. Confeitaria movimenta milhões no mercado brasileiro e no mundo. No mundo. E cada vez mais se expande, cada vez mais prospera. Por quê? Restrições alimentares. As pessoas que são intolerantes à lactose, as pessoas que são intolerantes ao glúten, as pessoas que são veganas. Gente, a confeitaria já não é mais a confeitaria clássica. Não é mais a confeitaria do açúcar. A confeitaria está crescendo. Por quê? Devido às dores do público. O público traz a dor da intolerância à lactose. O público traz a dor da intolerância ao glúten. São as dores. Tá entendendo o que são dores? Então é sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido qual foi a minha grande intenção nessa live, que realmente foi de ajudar. Não sei se a moça, Isa, pode deixar lá entra no direct e deixa lá seu número pra mim, seu número de WhatsApp, tá bom? A gente vai montando seu grupo. E outra coisa, viu, Isa? Pra mim não precisa ter 10, 25, 100 pessoas no grupo, não. Você entrando já lá, eu já vou começar com você mesmo, a gente já vai conversando. A gente já vai conversando uma vez na semana. O que eu quero são pessoas comprometidas, pessoas confeiteiras que queiram crescer. Quer crescer? Tamo junto. Tamo junto, encontrou a pessoa certa. Aquilo que eu sei, eu vou passar pra vocês. Tá? Pra mim, tenha uma pessoa no grupo, 2 pessoas, 3, 100, 1000. A pessoa sendo comprometida e querendo crescer, pode contar comigo. Pode contar comigo. Tá bom? Então, Isa, já deixa o seu número de telefone lá. Seu número de WhatsApp, eu já vou começar a montar esse grupo. Tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Michele Prado aqui. E a gente vai conversando e espero encontrar vocês nesse grupo, nessa comunidade que eu quero formar. E eu tenho muita fé, gente. Do fundo do meu coração. Eu acho que é um chamado, sabe? Eu tenho muita fé na formação dessa comunidade.
de realmente virar a chave de muitas confeiteiras que estão por esse Brasil afora, trabalhando principalmente dentro das suas casas. É essas daí que são o meu público-alvo, é essas que eu quero ajudar. Trazer essa confeiteira, pegar essa confeiteira que tá com o celular dela no bolso, sabe? E ela não sabe usar o celular dela, e chegar para ela e falar, olha, tá aqui, ó, tá? Tá aqui, ó, a ferramenta que você precisa. Usa a sua voz, coloca o seu rosto aqui. Aprende a usar isso, sabe? Aprende a usar isso de maneira correta, de maneira estratégica, que as coisas começam a acontecer. Só precisa haver comprometimento e capacitação. Estudar, gente. Estudar. O conhecimento é libertador. O conhecimento te tira de um nível e coloca num outro nível. Num outro nível totalmente diferente. A gente só evolui nessa vida, seja no que quer que for, através do conhecimento. Beijo pra vocês. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Isa Doces, aguardo você. Tchau, gente. Muito obrigada por tudo. Até mais.